Não? Tá legal? Tá jóia, gente, só para confirmar. Gente, que tempo maravilhoso que Deus preparou para a gente aqui nesses dias, não é verdade? A gente, de fato, está maravilhado com uma sucessão de bênçãos derramadas por Deus no nosso meio, na nossa vida, nesses dias aqui. O Peterson, nosso irmão Peterson, músico da igreja, que está morando em São Paulo, que foi o contato com a empresa que cedeu toda essa iluminação e som, disse que teve ontem ligando para o Ralph, que é o dono da empresa, e ele falou, olha, assisti o culto da noite ontem, e fui muito abençoado pelo culto, pela presença de Deus aí no meio de vocês. Então, se o Ralph estiver assistindo agora a transmissão, a gente quer louvar a Deus pela vida do Ralph, pela vida de cada um que ele mandou. Porque a gente crê que Deus tocou o coração dele de uma forma especial para nos abençoar. E algumas pessoas vieram parabenizar a gente da comunicação da igreja. Poxa, Jonatas, que legal, a comunicação não fez nada, foi Deus que fez tudo isso e a gente está maravilhado com a presença dele. Então, irmãos queridos, eu vou dar continuidade aqui nessa manhã, dentro desse nosso tema do avivamento, de um despertamento espiritual. Perdão, irmãos, vamos orar então pelas crianças. A gente quebra o protocolo de domingo, já fica tudo meio confuso para a gente, né? Vamos orar pelas crianças então? Papais e mamães, fiquem de pé. Seus filhinhos, põe as mãos sobre as cabecinhas deles. Senhor, queremos te louvar e te bendizer pela vida de cada um dos nossos filhinhos, e nesse momento que elas vão ser ministradas, Senhor, dá unção, graça, sabedoria, amor para cada um que vai ministrar sobre o coraçãozinho delas, mas especialmente, Senhor Jesus, capacita cada pai e mãe aqui presente, que cada pai e mãe estejam conscientes do papel que exercem de antemão, Pai, segundo a Tua palavra, como pastores, como zelosos cuidadores espirituais da vida dos seus filhos. Senhor, dá a cada pai e mãe sabedoria para educarem seus filhos no temor e na advertência da Tua palavra, que cada um de nós como pai e mãe sejamos exemplos de cristãos para eles. Pai, abençoa esse tempo que eles terão ali agora, e esse retiro, que seja um marco na vida de cada um deles, e conduz também, te pedimos, Senhor, esse momento de ministração da Tua palavra, que a Tua graça esteja sobre nós, que Teu Espírito passeie com liberdade entre nós, que haja da nossa parte um coração pronto a ouvir, a acatar, a aprender aos Teus pés, Senhor, porque reconhecemos o tanto que dependemos do Senhor, o tanto que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Temos visto isso na nossa caminhada diária, temos visto quanto dependemos do Senhor, e queremos sentir a Tua presença viva, arder em nosso coração nessa manhã. Faz assim conosco, para a Tua honra, louvor e glória, Jesus. Amém, Senhor, amém. As crianças podem sair. Acho que está com uma microfoniazinha aí, de grave aqui na frente, pelo menos. Se puder colocar um pouquinho mais da minha voz no retorno aqui. Estou vendo. Está muito ruim a voz. Acho que está muito velada a voz, que minha voz é grave. Se puder botar um pouco de agudo também, né? E está com uma microfonia de grave aqui na frente. De repente fechar o sub, né? Não sei. Chuva. Amém. Gente, vamos dar continuidade então aqui à nossa mensagem, à nossa série de mensagens, não é, para trazer diante de Deus aqui reflexões a respeito daquilo que Ele tem para nós hoje como igreja. A gente crê que Deus não nos chamou a viver uma fé morna, uma fé fria, uma fé indiferente, uma fé que não transforma a nossa vida, que não nos molda à imagem e semelhança de Jesus. E aí, eu queria começar contando rapidamente a respeito da história de um avivamento especial, que foi o avivamento, o grande despertamento espiritual na Nova Inglaterra, nas colônias lá que hoje são os Estados Unidos, especificamente em Massachusetts, na igreja
do Jonathan Edwards, que foi um pregador, teólogo, muito usado por Deus naquele momento. E houve um mover tamanho naqueles dias que Edwards pregou um sermão que até hoje talvez seja o sermão mais conhecido da história depois dos sermões bíblicos, que a Bíblia relata e registra, que foi um sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando a gente ouve esse título desse sermão, a gente imagina um pregador esbaforido do púlpito, pulando e fazendo todo um estardalhaço. E a história conta que ele leu aquele sermão por 1h30 à luz de velas. E enquanto ele ia lendo aquele sermão, como era de costume, sem nenhum grande apelo emocional, sem nenhuma manipulação, o Espírito se derramou sobre a igreja de tal forma que a sensação que as pessoas que estavam vivendo em pecado tinham era de que o chão havia se aberto a boca do inferno, e elas se agarravam às pilastras, tomadas de temor a Deus e de medo de serem tragadas pelo inferno e de desejo de terem as suas vidas transformadas por Deus. E esse sermão foi tão marcante que, embora Edwards tenha sido uma sumidade acadêmica, intelectual, reconhecida até hoje, ele não encontra muito espaço na academia, porque, na verdade, embora ele tenha sido até reitor de Princeton, uma das maiores universidades americanas, e morreu reitor de Princeton, ele era, acima de tudo, um profeta de Deus, pregando a palavra de Deus, comprometido com o reino de Deus, com o anúncio da boa nova do Evangelho, da libertação do grilhão do pecado. E relata ele que o avivamento ali em Northampton, que era a região de Massachusetts, onde a igreja dele ficava, aconteceu de tal forma que a cidade foi transformada, ficando cheia do amor e da alegria como resultado da presença de Deus. As famílias foram renovadas, os casamentos foram renovados, a relação dos pais com os filhos, essa graça foi derramada e houve reconciliação. A igreja foi renovada em seu culto público, deixando um culto inexpressivo, frio, morto, resultado de uma vida espiritual fracassada nessa luta espiritual, e passou a viver um culto vigoroso, alegre, pujante. A pregação da palavra de Deus se tornou especialmente desejada. Temas espirituais se tornaram o centro das rodas de conversa. Todo mundo queria falar de Deus, saber mais a respeito de Deus. E as pessoas foram deixando aqueles ambientes de prática de pecados para ir buscar a Deus, estarem juntos falando de Deus, maravilhados com a comunhão. E a obra de Deus foi realizada de um modo rápido e eficaz, e dezenas de milhares foram se convertendo, a ponto de, nesse grande despertamento, não apenas toda a colônia norte-americana, toda a Nova Inglaterra ter sido atingida, mas também a Inglaterra e a Escócia foram atingidas nessa onda de avivamento. E aí, é claro que alguns, naquele tempo, não diferente de hoje, começaram a levantar questionamentos quanto a certas manifestações emocionais. Manifestações que, segundo Edwards, algumas delas, sim, absolutamente carnais, porque sempre existe, da parte do diabo, o desejo de falsear a verdade. Mas Edwards falou, gente, a gente não pode correr o risco nesse processo de sufocar as emoções como expressão legítima de fé, porque a gente olha para a Bíblia, a gente vê servos de Deus, como o apóstolo João na ilha de Pátimos, com o rosto em terra, quebrantado, tamanha era a sensação da presença de Deus, homens de Deus que tiveram suas emoções tomadas. Ele disse, muitas dessas sensações emocionais, desse quebrantamento físico, tem a ver, e emocional, tem a ver sim, com o derramamento da presença de Deus. E aí, Edwards fala a respeito de afeições espirituais, ele cria um pensamento em torno disso, porque o objetivo dele era que a igreja tivesse discernimento para saber de que modo as minhas emoções, a minha fé, o meu modo de me expressar estão refletindo uma fé verdadeira ou uma fé
mentirosa. Uma verdadeira conversão, uma verdadeira regeneração ou uma falsa profissão de fé. A gente tem falado sobre isso, não é? Como na parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo vão caminhar juntos. Mas quem de nós, de fato, é joio e quem é trigo? Quem, de fato, aqui nesse auditório, nessa manhã, é salvo? E a gente não pode dizer que absolutamente todos são salvos. A gente pode crer. Mas Edwards, assim como o próprio Senhor Jesus, não falou sobre essa diferenciação no sentido de condenar ninguém, nem de dar a nós, igreja, liberdade para julgar. Deus não nos constituiu juízes. A salvação pertence ao Senhor. O julgar quem está tendo verdadeiras afeições espirituais, tem tido o coração transformado e a vida transformada de dentro para fora, é um papel de Deus. Então, esses critérios é para que nós nos avaliemos. Será que eu tenho sido visitado por Deus de tal modo que todo o meu ser está sendo impactado por isso? E ele define assim, essas afeições. As afeições são os exercícios mais vigorosos e sensíveis da inclinação e da vontade da alma. As inclinações mais vigorosas, ou melhor, os exercícios mais vigorosos e sensíveis da inclinação da vontade da alma. A vontade da alma é tocada, aquilo que a Bíblia chama de coração, o centro das vontades, é tocado por Deus. Ele explica assim, as afeições são de dois tipos, aquelas pelas quais a alma é levada para o que está em vista, santidade, por exemplo, apegando-se a tal coisa ou buscando-a, ou aquelas pelas quais ela tem aversão a essa coisa e se lhe opõe. Ou seja, alguém que está experimentando verdadeiramente o poder de Deus, um avivamento, é alguém que ama a santidade, é alguém que ama o Senhor, é alguém que se quebranta diante das coisas de Deus, é alguém que está com o coração derramado na presença dEle, ao passo que também odeia o pecado, sente asco pelo pecado, abomina o pecado, sente pavor pelo pecado. Do mesmo modo que alguém que está professando uma falsa profissão de fé, não sente qualquer culpa diante do pecado, não vê razão para abandonar o pecado, muito pelo contrário, desdenha qualquer atitude de santidade, prefere taxar esses que estão em busca séria por uma vida santa de santarrões, de pessoas que não entenderam a graça, de legalistas, porque é mais cômodo para elas, porque elas nunca experimentaram um verdadeiro avivamento, seus afetos não foram afetados, não foram tocados pelo Espírito, e elas não experimentaram isso. E essa é uma reflexão para mim e para você nessa noite, porque as igrejas cristãs evangélicas estão cheias de gente que não está nem, gente que não está nem aí para Deus, para a palavra dele. Como o pastor Marcão costuma dizer, ateus funcionais. O que essa palavra meio complicada, essa expressão complicada quer dizer? Gente que professa fé, mas essa fé não se traduz na sua vida, no seu caráter, na sua busca por pureza, num coração humilde, ensinável, quebrantado. Professa fé, mas na prática vive como se Deus não estivesse do seu lado, como se ele não tivesse que prestar contas a Deus do que ele tem feito no dia a dia. E aí, irmãos, uma questão se levanta, por que Deus decidiu usar homens para pregar a palavra de Deus, a palavra dele, revelar e falar e pregar a palavra dele? Por que simplesmente a palavra não está ali revelada por escrito e não é necessário que ninguém pregue e as pessoas podem simplesmente ler? Exatamente porque trata-se de uma estratégia de Deus, porque homens de carne e osso, como eu e como você, que temos vivido o drama da existência humana nesse mundo, em que ainda estamos afetados pelo pecado, somos também visitados por Deus. E a esses que tiveram as suas afeições tocadas pelo Espírito, visitadas, sua mente, seus valores, seus princípios, suas emoções, começam a ser transformados. Eu tive duas experiências legais, muito fortes, que tocaram muito meu coração nesse processo de organização do retiro. Um deles foi essa notícia do Ralph.
Eu liguei para ele, o Peterson me deu o telefone dele, eu liguei. E aí, irmãos, eu falei, meu Deus, não é possível que isso de fato vá ser assim, porque para nós que trabalhamos com a comunicação, o custo de a gente ter esse apoio, esse suporte, o valor que a gente dá a isso é muito grande, de ter esse suporte. Eu falei, meu Deus, será que o Senhor está mesmo presenteando a gente dessa forma? E eu falei, vou ligar para ele, para entender o que está acontecendo, como é que Deus está fazendo isso, irmãos? Naquele momento, daquela ligação, eu testemunhei para... Porque nada, racionalmente, não é razoável explicar a atitude dele. E a atitude dele foi assim, olha, pastor, eu me sinto muito honrado e muito privilegiado por Deus de fazer parte desse projeto. Eu tenho assistido as mensagens, os vídeos da igreja, eu tenho sido abençoado, eu quero fazer parte disso. Eu quero abençoar os meus funcionários, eu quero que eles estejam com vocês, porque eu percebo a seriedade de Deus na presença, no meio de vocês, da pregação da palavra nessa igreja. E ele, irmãos, profundamente impactado, e eu fiquei impactado do outro lado, por perceber que a fé dele era uma fé entranhada, era uma fé, irmãos, eu não o conheço pessoalmente ainda, mas eu já conheço a fé dele o precedeu, veio na frente, e a gente impactado, o Pício falou que ontem ligou para ele, os dois começaram a chorar no telefone, maravilhados com aquilo que Deus tem feito no nosso meio, que Deus tem feito aqui na presença dele, no meio do povo de Deus. E aí, irmãos, uma outra experiência foi quinta-feira, a gente aqui no mutirão, aproximadamente 30 irmãos vieram, e o pessoal da cozinha estava esperando talvez o número de 10, 15, opa, vão ter que fazer um pouco mais de comida. E quando eu vi aquelas 30 pessoas trabalhando na organização, montando, irmãos, eu senti meu coração ser visitado, porque não se tratava de um voluntariado, assim, poxa, eu estou fazendo um favor para alguém. Se tratavam de corações visitados pela presença de Deus, que tinham alegria, prazer, e colocaram toda a sua energia naquilo que eles sabiam que estava alegrando a Deus. Senhor, eu sou teu, minha energia é tua, meus dons e talentos são teus, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, porque o retiro para mim já começou, eu quero estar ali na tua presença te servindo. E o amor e a alegria que todos expressavam no serviço, irmãos, fez com que meu coração naquele momento ficasse quebrantado. E com certeza Deus tem nos visitado. E então diz que alguns textos, como por exemplo Provérbios 4, 23, diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Não foi isso que Jesus falou? O nosso problema é o coração, são as nossas afeições mais profundas, é o tanto que Deus já transformou aqui dentro, porque se não tiver havido transformação dentro, irmãos, nada vai acontecer fora, e não adianta forçar a barra, é preciso que a gente clame por uma visitação, por isso que a palavra diz em Deuteronômio 6,5, ame o Senhor teu Deus, veja bem, irmãos, não é assim, fique esperando um dia você ter sentimentos para amar a Deus. Não, é uma ordenança, é uma ordem. Ame, imperativo, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração e passem a comandar as suas afeições e passem a dizer para você o que de fato é importante e o que não é importante e passem a ditar para você, como o próprio Deus vivo, o Espírito Santo no seu coração, o que é certo e o que é errado. Como diz aí a frase que circula no Facebook, o que é certo, não importa o que se diga, o que é errado, não é? Aquela frase bem óbvia, né? Como diz no grego, né, Marcão? Tudo é tudo e é isso mesmo. Paulo diz em Romanos 12, 11, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O que ele está falando? De afeições espirituais, de convicção e temor a Deus. Aquilo que tem faltado em nossa geração, irmãos, é temor a Deus. Muitos pais querem cobrar dos seus filhos temor a Deus, porque chegam na adolescência completamente desprovidos de temor a Deus. Vão para boates,
usam drogas, começam a se abrir para todo tipo de experiência, porque não tem temor a Deus. E muitas vezes essa falta de temor a Deus não foi observada nos seus pais, ou melhor, foi observada, está sendo reproduzida a partir da vida dos seus pais. Os discípulos no caminho de Emaús, Jesus apareceu para eles ressuscitado, não é? Já ressurreto, já com o corpo ali ressuscitado, e eles não reconhecem Jesus, e Jesus prega a palavra para eles, e quando Jesus simplesmente os deixa e segue o seu caminho, eles testemunham: não nos ardia o coração quando ouvíamos ele nos expor as Escrituras. O Espírito Santo, irmãos, fez o coração deles arder enquanto a palavra era pregada. A Bíblia fala a respeito de expressões como ódio ao pecado, desejo, anseio e fome de Deus, santa alegria, tristeza pelo pecado, choro e quebrantamento do coração, gratidão, compaixão, misericórdia, zelo. Todas essas coisas são expressões de corações que estão profundamente tomados de afeições espirituais, de convicção das coisas de Deus. Obrigado, querido. Ou então, pelo contrário, pelo pecado. E a gente precisa parar e pensar a esse respeito. O que levou Jó, no momento em que havia perdido tudo, e a mulher dele o confronta: mas Jó, você não percebe? Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E Jó responde: você fala como uma tola, como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. O que levou Jó a agir assim é porque o coração dele estava tomado de temor a Deus. O que levou Davi a dizer assim para os filisteus: quem são esses incircuncisos para afrontar os exércitos do Deus vivo? Não foi um senso de pretensão, um delírio de grandeza, mas foi a convicção de quem era Deus. Paulo diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O que levou Paulo a dizer isso, irmãos, não era uma tentativa de autoengrandecimento, mas uma convicção de quem ele era, de quem Deus era, da santidade de Deus, da sua própria corrupção. E Edwards, então, descreve esse verdadeiro avivamento espiritual, dizendo que houve naqueles dias um profundo senso da ira de Deus em relação ao pecado. Houve um senso absoluto da dependência do poder e da graça de Deus. Um progressivo aprofundamento da convicção de pecado. Uma transição da inquietude para a tranquilidade com a descoberta da justiça de Deus. O despertamento de anseios da alma por Deus, indicando uma mudança de natureza, algo muito mais profundo do que uma emoçãozinha que a gente vem a sentir num evento. É algo que não é a circunstância que cria, mas é o Espírito Santo lá na alma, no cerne, no fundo do nosso coração. Um renovado espírito de amor para com a humanidade, manifestado na vida da comunidade, mediante a restauração de relacionamentos rompidos. Isso é uma grande evidência de avivamento. Tem pessoas que só estão aqui, irmãos, porque foram visitadas pelo Espírito Santo, porque têm razões, racionalmente falando, para manterem relacionamentos rompidos, se forem ficar presas ao passado. Mas decidiram perdoar, decidiram caminhar juntos, andar a segunda milha, tiveram o coração visitado pela graça de Deus, capacitados a olhar para o próximo com amor, com aquele amor com que Estevão olhou para os seus assassinos e disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, imitando o Senhor na cruz. E naquele momento Estevão foi martirizado. O que capacitou Estevão a isso, senão essa consciência de perdão que só pode ser causada pela presença de Deus e a restauração de relacionamentos rompidos. Interessante, a última coisa que Edwards fala,
e o desenvolvimento de maior afeição pelo pastor. Não porque o pastor seja melhor ou mais importante do que ninguém, a gente crê que todos somos iguais em dignidade, todos estão aqui como missionários do reino de Deus, no que quer que estejam trabalhando. Mas a figura de alguém que está aqui para apontar o caminho da palavra para a gente, acaba se tornando uma figura muito querida, e ela vai ter meu apoio, porque o Espírito Santo tem me dado discernimento que essas pessoas não são pessoas perfeitas, são pessoas que pela misericórdia de Deus têm sido usadas, e eu quero ser suporte para elas. Há uma maturidade, há um crescimento. E aí, irmãos, queria, a partir dessa experiência, ler e meditar num texto que está lá em 1 Coríntios 2, o texto da devocional, quem leu, para a gente aplicar a palavra de Deus agora às nossas vidas. Nós que também vivemos num contexto em que a gente vê muita coisa sendo chamada de avivamento por aí, mas que não tem as marcas de um verdadeiro avivamento. Então esse texto foi escrito no contexto do avivamento da igreja primitiva. E Paulo diz assim então, 1 Coríntios 2, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Vamos ler de novo essa última frase? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, esse texto é especialmente maravilhoso, porque a gente não está falando de um analfabeto. A gente está falando de um homem extremamente culto, que dominava toda a cultura grega, romana, judaica, fariseu, hebreu de hebreus, educado aos pés do maior mestre da época, formado na Harvard da época, falava diversos idiomas, extremamente culto. E esse mesmo homem faz uma relação de coisas para dizer, gente, olha só, o poder dessa pregação não reside na minha capacidade oratória, na minha inteligência, na minha formação, não reside na sabedoria deste mundo, não tem a ver com palavras persuasivas, não se baseia na sabedoria humana, nem dos poderosos desse mundo. Nós não temos o espírito do mundo, mas essa mensagem,
ela se baseia unicamente em Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Ele diz, olha, decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Diante de tudo que eu aprendi na minha caminhada, tudo que importa para mim hoje é Cristo, é viver Cristo, porque Ele é o único capaz de satisfazer mente e corações, Ele é o único capaz de tratar as nossas afeições mais profundas, a fonte de todo problema. Ele é o único que transforma de dentro para fora. E aí, irmãos, a pergunta é, será que eu e você temos buscado da parte dele essa transformação? Avivamentos são sempre coletivos, mas começam com a soma das nossas atitudes individuais em busca da presença de Deus. Amém? Será que a gente pode dizer, não, Jonas, eu tenho buscado avivamento, eu tenho buscado a presença de Deus, eu tenho buscado experiências reais com Deus na minha vida, experiências em que o meu coração tem sido transformado e moldado, uma transformação de dentro para fora. E quais são, então, segundo Paulo, as evidências de que estamos experimentando um avivamento pessoal? As evidências de que as nossas afeições estão sendo impactadas pelo Evangelho. A primeira delas é exatamente essa: Cristo passa a ser tudo. No verso 2, Paulo diz assim, Filipenses 3:4, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para ganhar Cristo. Amém, irmãos? Todas as coisas. O que tem sido mais importante na tua vida hoje? O que tem sido o objeto do seu desejo hoje? Para que hoje você tem olhado e dito, olha, o dia que eu conseguir isso, eu vou ser uma pessoa realizada, completa, plena? Porque uma pessoa visitada pelo Espírito Santo, quando pensa nisso, fala assim, eu não preciso de absolutamente nada, porque em Cristo eu tenho tudo que eu preciso, de modo que tudo que eu buscar a mais nessa vida, eu já sei de antemão que não vão preencher no meu coração aquilo que só Deus pode preencher, que não vão responder a questões da minha alma, que só o Espírito de Deus, agindo nela, pode responder, que não vão tratar, operar transformação, que só o Espírito de Deus, promovendo em nós inclinações santas, é capaz de promover. E Paulo chega ao extremo de dizer, considerei tudo que move o mundo hoje, toda essa ambição que move o mundo hoje, eu considerei tudo isso esterco, fezes de animais, diante da sublimidade, da supremacia do conhecimento de Cristo. Essa é a grande evidência, irmãos, de que você está vivendo um avivamento. E aí, se você tem essa mesma consciência de Paulo, você já não consegue mais adorar mais ou menos, orar mais ou menos, ler a palavra mais ou menos, porque tudo que você faz no sentido de buscar a Deus, faz o teu coração arder de zelo, de alegria, você não consegue ficar longe dele, porque você entendeu que Cristo passou a ser o seu tudo. E aí, irmãos, fica fácil você parar de frequentar certos ambientes. A gente gosta de ter aquela ressalva. A gente sabe que Jesus frequentava ambientes que a sociedade da época dele condenava. Mas ele não frequentava esses ambientes para fazer o que muitos ditos cristãos fazem hoje. Vão para boates, não porque é um lugar para dançar, e a dança foi criada por Deus.
Vão para boate porque lá é um ambiente propício a uma série de pecados. Porque ali eu vou dar asas aos meus próprios prazeres. A gente não entende que a palavra de Deus nos orienta a proibir entrar em certos lugares. Esse não é a questão. O grande ponto da pregação de Jesus é esse. Não é o que está fora, é o que está dentro. O que você está indo fazer lá? Ai, pastor, ir à boate é pecado? Depende. Dependendo da pessoa, é sim. Muito pecado, sim. Dependendo da pessoa, não. Se Jesus entrasse na boate, ele não ia estar pecando. E você? O que tem sido a sua motivação? Há pessoas que veem em ideologias políticas aquilo que há de mais valioso para ele. Ele está comprometido com aquilo a tal ponto de perder amigos por aquilo, de odiar pessoas por aquilo, de romper o vínculo de relação com a igreja por causa de diferenças de pensamentos, de ideologias políticas. Por quê? Porque para ele Cristo não é tudo. Entende, irmãos? Porque para ele essas ideologias são tudo na vida dele. E ele crê que certas coisas vão trazer respostas consistentes para a sociedade. Mas quando Cristo é tudo, a nossa ideologia política se torna serva de Cristo. O nosso lazer se torna servo de Cristo. Os nossos relacionamentos. Possivelmente há pessoas aqui hoje que estão vivendo relacionamentos afetivos que sabem que são reprovados por Deus. Porque Cristo ainda não é tudo para elas. Porque vai chegar o momento que o Espírito Santo vai visitar o seu coração e ela vai falar, olha, decidi não valorizar mais nada, considerar tudo refúgio diante da sublimidade de Cristo. Cristo é muito mais importante, Ele me satisfaz muito mais do que esse namorado que está tentando avançar o sinal ali, do que esse relacionamento onde há fornicação, do que, enfim, esse comportamento meu aqui e lá. A gente tem falado sobre ética no trabalho também, não é? Que é uma coisa que assedia muitos, no mundo absolutamente corrompido. A gente vê a corrupção brotar e surgirem provas, evidências de corrupção em todas as instâncias, em todas as instituições. Há uma situação caótica estabelecida. E aí, irmãos, no meio desse lugar em que você é tentado a se corromper, você tem colocado Cristo acima da sua conta bancária? Você pode dizer que não, eu estou disposto a perder muito dinheiro. Tem irmãos da igreja que já falaram isso para mim, olha, eu tenho chance às vezes de ganhar 20, 30 mil reais, basta que eu esteja aberto a isso. Mas eu perco, por amor a Cristo, é o Evangelho, amém? Porque foi visitado, suas afeições, o centro do comando do seu coração e da sua vida já não são mais seus, são do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo vivendo no coração. Isso é avivamento. Por isso, irmãos, o avivamento brasileiro, entre aspas, é tão questionado. Porque se somos 40 milhões de cristãos evangélicos no Brasil, por que a gente vê tanto escândalo envolvendo pastores? Pastores que estão aí a ponto de ser presos. Por quê? Porque há um falso anúncio de avivamento. Porque isso não tem se traduzido numa vida ética coerente, de busca de pureza verdadeira, de santificação do coração. Porque dizendo-se adoradores de Deus, se curvam diante de Mamon, se curvam diante de Afrodite, do Deus sexo, que é sim o grande Deus da nossa sociedade, da cultura ocidental atual. Os sites mais visitados do mundo, disparados, são sites de pornografia, de material pornográfico. Mas o cristão é alguém que pode até ser tentado nessas coisas, mas sente pavor delas. Seu coração está visceralmente comprometido com o Evangelho. Como Paulo ele diz, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo diz em Romanos, aquele texto bem conhecido, eu rogo a vocês, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Gente, o que está acontecendo com vocês? Sejam firmes. Jovens,
Se algum amigo de vocês na faculdade pressionar e dizer aquilo que a gente costuma repetir, você é cristão? Numa de debochar, você tem que perguntar, ué, você não é? Como não? Como negligenciar tão grande salvação? Como desprezar um Deus que se humilhou, um Deus que veio, um Deus que nos amou a ponto de morrer em nosso favor? E uma sociedade, irmãos, que tem desprezado esse Deus, a gente tem dito, não é uma sociedade vítima, pobre coitada. Não fique com pena de pessoas que desprezam a cruz de Cristo, porque isso é muito grave. Peraí, a igreja então está pregando um Deus de amor que se revelou e deu provas desse amor, enviando seu filho para morrer por eles, e eles, ouvindo isso, ignoram essa ação de Deus, ignoram esse Deus, desprezam a ele, a palavra dele. Não há vítimas na sociedade. O ser humano não está indo para o inferno e não vai passar a eternidade no inferno, porque ele é um pobre coitado, vitimizado pela existência humana. Não é. Nós não somos. Nós somos seres rebeldes contra Deus. Nossas afeições estão maculadas pelo pecado. E se não fosse, irmãos, a intervenção do Espírito Santo, tirando as tapas da nossa vista, para a gente enxergar a Deus como verdade maior, absoluta, incontestável, a gente estaria ainda rolando na poça de lama do filho pródigo lá, desejando comer comida de porco. Porque essa é a nossa natureza afetada, dilacerada pelo pecado. De modo que se a gente não está mais nessa condição, só tem uma razão para isso. Fomos visitados pela graça. O Espírito Santo se derramou sobre nós, nos trouxe convicção de pecado, nos trouxe consciência da gravidade do pecado, do temor, do juízo de Deus. Essas coisas, esses sentimentos e essas afeições são produzidas pelo derramamento do Espírito. E você que está me ouvindo, o mínimo que tem que fazer é falar: Senhor, misericórdia, não permita que eu seja esse tolo que professa uma fé vazia, oca, que não se traduz em vida, cujo coração não arde, cujo coração não queima de zelo, de desejo de santidade, de desejo de viver pleno, alegre, transbordando da tua alegria. Eu quero viver isso, irmãos. Amém? Diga aí, eu quero viver isso. A gente tem que querer viver isso. Ame, busque de todo o coração, de toda a mente, de toda a alma, com toda a paixão, deixe-se afetar. Esse foi o grande mérito da ação de Edward nesse avivamento. Cuidado, não podemos interromper a obra que o Espírito Santo está fazendo, porque o Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não pode impedir onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aí ele atua, ele toca, ele quebranta. E às vezes, irmãos, isso não vai acontecer de uma forma chamativa, não é? Às vezes a gente olha a pessoa lá pulando na igreja com a mão em pé, pô, essa pessoa é avivada. Aí vê o outro quietinho no banco ali, com a cabeça baixa, e esse cara é frio na fé, não é? E na verdade, irmãos, eu diversas vezes já exultei com expressões corporais e já exultei, irmão, sentado na cadeira, sem conseguir levantar, nem mesmo falar, nem mesmo cantar. Tamanha a forma como meu coração estava tomado pela presença de Deus, por um gozo que nada explica, por uma alegria intensa, por um coração quebrantado que nada absolutamente explica. Eu gostaria que isso fosse sempre que eu quisesse, mas não é. De vez em quando Deus faz isso. Para a gente não estigmatizar, não só quem está com expressões fortes, que está manifestando. Não é, Deus não é limitado pelo nosso formato. Então, vamos buscar Cristo acima de tudo. Em segundo lugar, testemunhamos a ação do poder de Deus. Quando o avivamento acontece, é isso que Paulo fala, a minha mensagem, ela não é consistente por causa da minha capacidade oratória e persuasiva, mas ela consiste em demonstração do Espírito, do poder do Espírito, verso 4. O que transforma, irmãos, a vida de vocês, o que pode transformar o coração de vocês, o que pode reorientar
os afetos de vocês nesse momento. Nada que eu fale aqui desse púlpito pode fazer isso. Nada que qualquer um, seja qual for a expressão, faça, pode fazer isso. É impossível ao homem. Só há um capaz de fazer isso, o Espírito Santo. Entende, irmãos? Não há glória humana nenhuma nisso. Paulo falou, não se iludam, não é linguagem persuasiva, é o poder de Deus. O que pegou um adolescente como eu, com 16 anos, completamente cego, tomado de vaidade, de soberba, de prepotência, e quebrantou e reorientou a forma de pensar e de agir, senão o poder e a ação do Espírito Santo. Cada um de nós que teve uma experiência verdadeira com Deus sabe o que é isso. Jesus diz o seguinte, lá em Atos 1:8, antes de ele ascender aos céus, ele diz, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. Sabe o que é testemunha em grego? Martíria. Para que vocês sejam os meus mártires, que entregaram as suas vidas a mim, estão morrendo para si mesmos e vivendo para mim. O poder de Deus não é algo para nós fazermos como Simão o mágico. Pedro, quanto é que custa para ter esse poder? Eu quero ter também. Tentou comprar o poder de Deus. Não é para isso o poder de Deus. Receberão poder para serem minhas testemunhas, para pregarem, para viverem, para impactarem o mundo, para transformarem Itaipu, para transformarem Niterói, para transformarem o Brasil. Não porque vocês são bons, não por causa disso ou daquilo, mas porque vocês foram revestidos de poder do alto. De modo, irmãos, que a gente tem que se apossar dessa realidade. A gente tem que se conscientizar do que a Bíblia diz que a gente é, do chamado que ela diz que a gente tem, e da razão pela qual o próprio Deus nos dotou do seu Espírito. Não somos dotados pelo Espírito para sairmos por aí nos gabando de que somos predestinados e eleitos, mas para sermos suas testemunhas vivas, de que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que tem transformado a minha vida hoje. Não é um Deus com quem eu tive uma experiência 25 anos atrás, é um Deus que hoje tem quebrantado meu coração, tem reorientado minhas emoções, tem me feito enxergar a gravidade dos meus erros, e o quanto eu preciso buscá-lo, e quanto eu dependo dele. E aí, irmãos, a gente vai sem dúvida buscar esse poder. Os fariseus questionaram Jesus sobre quem seria, casado, depois de morto. Então, uma mulher era casada, o marido morreu, e o irmão mais novo, como era da cultura, assumiu aquela mulher. Quem vai se casar? Quem vai ser o marido dela depois na sua glória? Começam a entrar em questionamentos teológicos, irmãos, e a gente fica apavorado com certos questionamentos teológicos. Porque há muitos questionamentos, a gente não quer inibir ninguém de nos perguntar, é muito positivo e natural, e os pastores estão aqui para isso, para orientar, pregar e ensinar a palavra, mas há certos questionamentos, como esse dos fariseus, em que Jesus virou para os fariseus e falou, vocês pecam porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Vocês estão desassociando o conhecimento bíblico-teológico da vida. Vocês têm que experimentar o poder de Deus. Porque quando a gente experimenta o poder de Deus, irmãos, 70% das nossas crises teológicas e intelectualoides somem. Nosso coração se abre, como Agostinho dizia, crer para compreender. Você nunca vai compreender a palavra de Deus se você primeiro não crer, não for visitado pelo Espírito. Se tiver alguém, às vezes, pastor, não sei o que eu falo, um amigo meu é cético, é ateu, ele tem um monte de questionamentos. A primeira coisa que você tem que falar para ele é, você nunca vai entender nada, porque não adianta conhecer a letra morta, se você não conhecer o poder que ela traz. Esses dias, conversando com o pastor Henrique, eu sempre entendi assim, revelação geral na teologia, a revelação da própria natureza, não é? E a revelação especial, os teólogos reformados dizem que é a palavra de Deus, a Escritura, duas formas claras de revelação de Deus. Aí o pastor Henrique me levou a um outro ponto, ele falou, mas Jones, essa revelação especial que a Escritura traz, ela só se torna revelação especial no momento
em que a pessoa que lê é iluminada pelo Espírito e a compreensão dela se abre. Aí, naquele momento, há revelação especial. Senão, trata-se apenas de um livro na prateleira. Não é revelação especial. Entendem, irmãos? Muitos cristãos têm tratado a Bíblia como um livro na prateleira. E não como revelação especial. Senhor, eu vou ler a Tua palavra agora, eu quero que Teu Espírito me ensine, me mostre, ilumine meu pensamento, de modo que até mesmo os questionamentos que vierem a surgir, sejam questionamentos santos, santamente motivados. Senão, irmãos, a gente vai ficar questionando o inquestionável, enxugando o gelo, e a nossa fé não vai ser edificada. Crer para compreender. Jesus se volta para Nicodemos também, perguntando como é que é esse negócio de novo nascimento, e pergunta para Nicodemos, João 3,10, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. A gente não está falando do que a gente ouviu falar, a gente está falando do que a gente tem vivido. Jesus falou. O Evangelho não é um corpo de doutrinas para você guardar na mente. O Evangelho é vida para ser traduzido em vida, amém, irmãos? E a gente tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda a viver a Tua palavra. Me livra de uma fé morta, meramente cerebral. Quero ter uma fé viva. E a crente vivendo, irmãos, uma vida espiritual derrotada, reféns do acusador, porque não experimentaram o poder de Deus. E não estão exercendo autoridade sobre principados e potestades, não estão exercendo autoridade sobre o acusador, não conseguem discernir a manifestação do mal e das ciladas do diabo, e vive caindo nessas ciladas, porque já ouviu muito das Escrituras, mas não conhece o poder de Deus, já leu muito as Escrituras, mas não tem todo dia de joelhos clamado pelo poder de Deus, pela experiência da manifestação de um Deus que transforma as emoções, os afetos, gerando em nós prazer pela santidade. Terceira e última colocação de Paulo em relação a esse verdadeiro avivamento. Qual é a outra evidência do verdadeiro avivamento, irmãos? Então, a gente falou aqui de duas. Cristo passa a ser o nosso tudo. Segundo, testemunhamos a ação do poder de Deus na nossa vida. Terceiro, crescemos em maturidade espiritual. Amém? Esse é um tema recorrente na Bíblia. Ele fala no verso 6, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Não da sabedoria humana, da sabedoria de Deus. Esses dias eu ouvi que uma criança precisa ouvir 48 vezes uma orientação até ela encarnar aquilo e passar a obedecer. 48 vezes em média. Parece que alguns cristãos, depois de ouvirem 500 vezes, continuam tendo as mesmas ações, não aprendem nem assim, não é? E continuam eternamente crianças na fé. Vejam o que o autor de Hebreus diz, capítulo 5, verso 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Gente, considerando o tempo decorrido, vocês ainda estão caindo em pecados tão banais? Vocês já deviam ser mestres. Entendem como a palavra de Deus nos puxa para cima, nos desafia a uma atitude madura? Sabe por que a igreja tem pastores e presbíteros e professores, mestres? Sabe por quê? Efésios 4, Paulo explica isso. No momento em que ele fala que Jesus distribuiu dons aos homens, fazendo uns para pastores, mestres, ele diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Quem? Todos, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, irmãos, não dá espaço para isso. Gente, para de ser criança. Para de viver uma fé imatura. Quantos anos você está andando na igreja e continua com as mesmas bobeiras, irmãos? Em muitos casos são bobeiras mesmo, para usar uma palavra bem suave. Bobagens, imaturidades, ou então pecados mesmo, dos quais a pessoa não se liberta, não busca em Deus cura, tratamento. Esse ponto do avivamento é tão forte que Paulo, em 1 Coríntios 3, ele continua esse texto, falando a respeito disso. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Gente, por favor, cresçam, amadureçam, sejam cristãos adultos. Tem gente que é idoso e ainda não é um cristão adulto. Ainda precisa ser advertido em coisas que até neófitos, novos na fé, já não precisam mais ser advertidos. E a gente tem que pedir a Deus misericórdia e falar: Senhor, eu quero crescer na caminhada contigo. Eu quero, quando alguém estiver atacando a igreja, atacando algum irmão meu, ser o primeiro a ter uma postura madura, adulta, e com autoridade espiritual falar: você está tentando contra a unidade da igreja? Você sabe o que a palavra de Deus fala sobre espírito faccioso e dissensão no meio da igreja? Já ouviu falar da sedição de Arão e Miriam? Já ouviu falar do que acontece quando alguém atenta contra a unidade da igreja? Você está falando que quer experimentar avivamento, mas tem atentado contra a unidade da igreja? Mas tem alimentado fofoca e maledicência no meio da igreja? Que tipo de avivamento é esse? Isso é a linguagem do mundo, isso é a sabedoria do mundo. No reino de Deus não pode ser assim. Adultos na fé vão confrontar aquela pessoa e vão ter uma postura firme e vão proteger a unidade da igreja, porque sabem do valor que ela tem para que um verdadeiro avivamento se derrame, sabem do valor que ela tem para que a igreja caminhe. Irmãos, alguns de vocês sabem que eu, depois da Oceânica, passei por 2 igrejas como pastor, e a gente vê tanta coisa, irmãos, tanta preocupação, tanta tentativa de impor suas próprias visões, tanta paixão por suas próprias ideias, obstruindo o crescimento da igreja e o progresso do reino, que chega a um ponto que a gente fica desacreditado, irmãos. Entendem? Se a gente não acordar para o fato de que há algo muito maior acontecendo aqui nesse fim de semana, do que a minha opinião pessoal, do que o meu criticismo doentio, e não estiver com o coração quebrantado, dizendo: olha, eu penso diferente um monte de coisa, mas nada disso que eu penso me interessa, porque eu considerei tudo como refúgio, e eu considerei apenas agora Cristo, e esse crucificado, e é isso que me importa. Vidas estão sendo salvas, o reino está avançando, corações têm se quebrantado na presença de Deus. Como o cego falou: olha, se ele é Jesus ou não, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Amém, irmãos? Espírito prático, isso é maturidade espiritual. Acabou a picuinha, acabou essa atitude ensimesmada, egocêntrica, porque se atingiu a maturidade espiritual. Eu vou passar a orar pelos meus pastores. É verdade, eu penso diferente uma coisa ou outra em relação ao conselho da igreja. Mas não interessa o que eu penso. O que interessa é vidas estão sendo tocadas e alcançadas. Eu quero orar por esse ministério, como o Ralph falou, eu tenho orado para que Deus abençoe e se derrame sobre vocês ali. Amém, irmãos? Coisas maravilhosas aconteçam. Continue orando por isso, o retiro ainda não acabou. Você que ainda não foi tocado, que ainda não tem sido visitado e está ouvindo essa palavra e dizendo: poxa, eu queria estar fazendo parte disso. O retiro ainda não acabou, amém? Clame ao Senhor, Ele quer falar ao teu coração e transformar a tua vida ainda nesses dias. Concluindo, irmãos, algumas aplicações. Então, o avivamento acontecerá
quando as nossas mentes e corações forem visitados pelo Espírito. Basicamente era isso que Paulo está falando. Aplicações para a gente encerrar. Faça de Cristo o centro da sua vida. De Cristo, o caráter dele, deixe que a vida dele permeie a tua existência. Vivo não eu, mas Cristo em mim. Tudo que importa para mim nesse mundo é ser discípulo imitador de Cristo. É viver como o meu Senhor, o meu Mestre viveu. Tudo mais é esterco, comparado com a grandiosidade e a supremacia dele. Segundo lugar, busque todos os dias o poder que transforma. Busque todos os dias esse poder, todos os dias. Senhor, eu não me conformo com as minhas confusões, com a lama em que eu tenho vivido. Senhor, eu quero o poder que transforma. E esse poder é o poder do Teu Espírito, disponível desde o dia de Pentecostes, 2000 anos atrás. Disponível para mim e para você aqui nesse retiro. Então hoje é tempo de você orar e clamar e falar: Senhor, vem me visitar com esse Teu poder. Espírito Santo, opera uma transformação de dentro para fora. Transforma a minha vida, quebranta a minha alma. Senhor, meu coração é tão duro que eu ouço a igreja falar amém, eu ouço o pastor pregar, mas nada disso entra. Fala com ele assim: Senhor, eu sou duro igual uma pedra, mas eu quero experimentar o poder que transforma. Eu quero que isso toque as minhas emoções feridas, machucadas, destroçadas pelo pecado. Eu quero que o Senhor arranque de mim esse coração de pedra e me dê um coração de carne, para eu voltar a ser gente, porque o pecado só me faz agir como bicho. O pecado me priva da minha dignidade como ser humano. E no Senhor, na imitação de Cristo, eu tenho essa humanidade resgatada. Amém? Porque eu volto a ter um coração de carne. E por fim, última aplicação: persiga a maturidade espiritual. Persiga: Senhor, eu quero ser um cristão maduro. Eu quero olhar para esse projeto do Teu reino e ser um colaborador desse projeto. Eu quero estar aqui para somar. Eu quero oferecer forças. Eu quero ter a visão e ter o chamado. Eu quero ser parte da solução e não apenas apontar os problemas. Eu quero engrossar as fileiras do Teu exército, para que o Teu reino caminhe para a glória do Teu nome. Amém, irmãos? Senhor, queremos Te louvar pela Tua presença entre nós nessa manhã, Te louvar por essa chuva que cai, Te louvar porque sabemos que nada acontece por acaso. Senhor, estamos nos sentindo nesses dias aqui abraçados pelo Senhor, acolhidos pelo Senhor. E nesse dia chuvoso, queremos olhar para dentro, queremos refletir na nossa vida e no modo como temos nos conduzido nesse mundo, porque todos nós aqui vamos prestar contas diante do Senhor. E queremos estar preparados para esse encontro. Queremos, Senhor, dizer no último dia que o Senhor pegou pecadores miseráveis como nós e transformou em gente santa, em gente, Senhor, transformada, visitada pelo Teu Espírito Santo, em gente com os afetos completamente tomados por um desejo de viver uma vida santa e separada para a Tua glória, Senhor. Faz assim, continua visitando cada alma, cada grupo, cada célula que vai se reunir agora, para a Tua honra, louvor e glória. É o que Te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.